Com a presença de Memphis, com um pouquinho de sofrimento, Corinthians garante a vaga nas semifinais da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo e agora, ainda, quem sabe, desse ano vem um título que não aparece desde 2017, um título nacional. Na última quarta-feira, dia 12 de setembro, o Corinthians recebeu o Juventude depois de perder a partida de ida pelo placar de 2-1 e graças a um gol nos finalmente do Gustavo Henrique se manteve vivo e acabou conseguindo a vitória pelo 3-1, pelo placar de 3-1, que dá para a gente analisar de duas formas, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui nesse mais um pós-jogo aqui para o canal Futejots. Estou gravando esse vídeo aqui já, são quase 19 horas da quinta-feira, mas tem motivo para isso, né? Nós participamos o canal Futejots estava presente na coletiva de apresentação do Memphis, então para não deixar sem conteúdo, para não deixar esse pós-jogo passar lotado, estou gravando aqui com um pouquinho de atraso, né? Quase 24 horas depois da partida, mas vale a pena porque nós tivemos alguns pontos que eu achei negativos em relação ao Corinthians, mas vários pontos de evolução que vem mostrando realmente que o Corinthians hoje é um time coletivamente falando e nós estamos também vendo tecnicamente alguns jogadores subirem muito de produção. Em relação à escalação, até por conta de vários desfalques, Félix Torres com a seleção, Kaká suspenso, o Martínez com a seleção, né? O Félix, seleção do Equador, o Martínez com a seleção da Venezuela, com o Héctor machucado, o Corinthians, o Ramon precisou quebrar a cabeça para montar o time, com o Mateuzinho também suspenso, então o que ele optou? Jogou com uma linha com 4 defensores, manteve o Matheus Bidu jogando como lateral esquerdo e não como ala, Fagner na lateral direita, e a dupla de zaga que num primeiro momento me deixou meio preocupado com André Ramalho e Gustavo Henrique. 2 zagueiros técnicos, mas que não têm a velocidade como um ponto forte. Meio de campo formado pelo Ranieri, voltando a receber oportunidade junto com o Charles, Garro centralizado e 3 atacantes, Romero aberto pela direita, Thales aberto pela esquerda e Yuri Alberto. Eu já comentei algumas vezes em vídeos, não gosto do esquema com 3 atacantes dessa forma, que você não tem, quando você está com o Yuri Alberto, quando você tem o Romero, quando você tem o Fagner, que já não consegue apoiar tanto, minha preocupação era como o Corinthians iria criar jogadas, principalmente se você tendo só o Garro como sendo o cérebro do time. E no primeiro tempo acabou de uma forma surpreendente, até o Juventude tentou se fechar na defesa, a opção do Jair Ventura foi tentar buscar os contra-ataques, a gente viu o Timão indo para cima, e uma das poucas jogadas trabalhadas da primeira etapa, o Yuri consegue achar um bom passe para o Thales já consegue também, acha o Romero dentro da área, o Romero sem marcação, abre o placar 1-0, com a Neoquímica lotada, mais de 45 mil pessoas, pressão para cima do Juventude, mas o Corinthians puxa um pouco o freio. E aí a gente começa a ter alguns problemas que a gente vai poder falar também ao longo no vídeo, analisando individualmente alguns jogadores. O Juventude tem um gol anulado, né? Sai um gol numa falha do Hugo, né? O Bidu, ele não consegue fazer bem a parede para travar o jogador da Juventude, mas o Hugo não sai com precisão, então deixa a bola solta. O atacante do Juventude consegue marcar o gol, mas é marcado uma solada, né? Como se uma solada por parte contra o Hugo Souza, então uma falta em cima do goleiro do Timão, e o gol é anulado no VAR. Na segunda etapa, na sequência, minutos depois, acontece um escanteio. A bola, o Fagner, ele sofre uma falta, então inclusive o áudio do VAR fala que o Fagner também estava empurrando o jogador de Juventude, mas acontece a falta no início, depois na sequência tem o Hugo não sai com precisão, e ele, inclusive, depois na coletiva, ele fala que na zona mista, ele fala que ele foi tocado, mas para mim acho que ele também foi um gesto técnico errado do Hugo, né? Ele sai mal, o Hugo Souza, e acaba fazendo gol contra. Empate de 1-1 e termina a primeira etapa com aquele cenário de indecisão. O Corinthians teve problemas com o Juventude no Brasileirão, mesmo com 2 jogadores a mais, não conseguiu vencer aquela partida. E aí, será que o cenário se repetiria? Mas aí começa o Ramon Dias a pensar um pouco melhor no jogo, e o time melhora, principalmente depois que ele coloca o Coronado dentro de campo para ajudar na armação de jogadas ao lado do Garro. E aí, a partir desse momento, nós vemos o Corinthians conseguindo trazer uma produção ofensiva muito melhor, quando está jogando com o Garro e com o Coronado, os espaços começam a aparecer,
o Garro consegue ter mais liberdade. Ele já tinha, inclusive, aparecido bem. O Yuri Alberto conseguiu um bom passe para o argentino, para o camisa 10 alvinegro, que esbarra na defesa do goleiro do Juventude, do Gabriel, que fez outras grandes defesas ao longo da segunda etapa. Mas a gente viu o Corinthians consciente. Precisava dos gols, né? 1-1, óbvio, não resolvia, mas tinha a necessidade de conseguir os gols, mas fez de forma ordenada, tocando a bola, tentando achar espaços, mesmo com a Juventude fechada na defesa, jogando até, o Jair Ventura recuou muito cedo o time, jogou, colocou mais um zagueiro, abdicou até de contra-ataque, tentando travar e o Corinthians sem centroavante, algo que também acho que aí o Jair Ventura errou na leitura de jogo, o Corinthians sabe com o Yuri Alberto como centroavante, não tinha o Pedro Raul, não era o Héctor, então não tinha alguém para ficar jogando bolas na área, e começou com jogadas em velocidade. E, do outro lado, também muitos espaços na entrada da área. Tanto que o Corinthians finalizou muito de longa distância. O Charles deu 2 chutes perigosos, obrigou o goleiro a trabalhar bastante, mas o segundo gol vem novamente, aí o destaque para mim, inclusive já posso até falar, porque na partida, para mim, o destaque do Corinthians, o melhor jogador, foi esse aqui da imagem, o Rodrigo Garro. Foi o cara que ele chuta de longa distância, a bola, o goleiro do Juventude pratica mais uma importante defesa, mas a bola vem cheia de curva, então a bola bate no goleiro e vem a zaga do Juventude. E aí tem um azar, né? Porque o zagueiro do Juventude vai tentar tirar a bola, mas acaba fazendo o gol contra o segundo da partida, Corinthians 2-1. E ficava aquela dúvida. O Juventude ficou no meio termo de ir para cima para evitar as penalidades, mas também não tomar o terceiro. Mas do lado do Corinthians, muito claro, já deu para ver que a partir do segundo gol que o Corinthians voltou, se o Corinthians sentiu muito o primeiro gol, quando tomou o gol e terminou o primeiro tempo em desvantagem, o gol marcado o segundo gol marcado acabou colocando o Corinthians no jogo no sentido de vamos resolver no tempo normal. E aí, já indo para a reta final do jogo, nós tivemos um gol emocionante para mim, que foi por toda a jogada, por todo o cenário, e mais uma vez o zagueiro do Corinthians salvando o timão na Copa do Brasil. O André Ramalho, aqui a gente pegando uma foto lá do oficial do Corinthians, lá do Rodrigo Coca, que o André Ramalho sofre uma falta, né? E aquele momento que o Corinthians foi para cima, o André Ramalho jogando já quase como um meia, ele sofre uma falta dura, inclusive poderia ter sido marcado ter sido expulso o jogador de Juventude, mas na sequência do lance, o André Ramalho, que já tinha já tinha participado de um lance perigoso ofensivamente, ele consegue o cabeceio, sem chance para o goleiro, consegue fazer um bom cabeceio, marca o gol do Corinthians, e aí é só comemoração, é o Corinthians classificado para mais uma semifinal da Copa do Brasil. Resultado importantíssimo. Opa, mensagem aqui, peraí, coloquei imagem errada, desculpa, pessoal, não é essa imagem, é essa para outro vídeo. Mas só a imagem de comemoração aqui com o André Ramalho, bem bacana, ele visivelmente emocionado, marcando seu primeiro gol pelo Corinthians. Vitória merecida, o Corinthians produziu muito, principalmente na segunda etapa, finalizou bastante, então teve vários destaques positivos. Eu vou começar por alguns jogadores para mim. Primeiro, o Garro, que eu já citei aqui, foi disparado o melhor jogador. Para mim, mais uma vez, o Garro já vinha. É um jogador que eu gosto de frisar aqui, porque há meses atrás, para mim, quando ele chegou no Corinthians, eu fui estudar o material dele, eu já falava, é uma de criação, é o cara que o Corinthians precisava para poder armar jogadas. E ele assumiu a responsabilidade, vem resolvendo muito, fez mais uma grande partida. Gostei da atuação do Coronado, apesar de eu escutei muitos torcedores criticando, achando que ele não entrou bem. Acho que ele exerceu uma função tática muito boa, né? O Corinthians tirou o Ranieri para colocar o Coronado, então foi para cima, ajudou o Garro a ter espaços, e com isso, e até mesmo algumas bolas paradas do Coronado, ele chegou para o ataque, teve algumas finalizações, algumas decisões erradas, uma finalização muito ruim, mas achei que o Coronado entrou bem na partida. Ele bem condicionado para a próxima temporada, é um jogador que pode dar muito resultado para o Timão. Gostei do Matheus Bidu, apesar de estar envolvido naquele lance que foi anulado pelo VAR, mas acho que ele funcionou bem como lateral, ajudando marcação, ajudando na defesa e ajudando no apoio para o ataque. Foi mais um cara importante dentro do esquema. E faço uma menção honrosa ao Charles, que ainda quero ver mais ele jogando, mas o Juventude abdicou, né, do jogo, então não dá para poder analisar tanto defensivamente, mas o Charles apareceu com finalizações boas de longa distância, algo que ele já vem fazendo em outras partidas. E claro, também elogios à dupla de zaga, principalmente o André Ramalho, fez uma grande partida, defensivamente praticamente não perdeu nenhum lance e ofensivamente ajudou bastante. Por parte de destaque negativo, para mim eu coloco o Hugo Souza,
O Hugo não foi tão exigido, mas falhou nos os dois lances, né, que geraram gols, um que foi anulado e o outro que foi marcado. Para mim, acho que o Hugo acabou falhando, e isso é importante a gente citar. O Hugo ele estava jogando bem pelo Corinthians, mas o fato de estar jogando bem não exime de críticas. Ele fez uma partida muito abaixo comparado com outras partidas, com outras atuações dele. Não, e do ataque eu não gostei nem do Yuri Alberto e nem do Romero. Pô, Flávio, mas o Yuri Alberto participou do lance de um gol, deu quase uma assistência para o Garro, o Romero fez um gol, mas achei que o Yuri tem um gesto errado técnico, né? Ele tem um cabeceio no primeiro tempo, onde ele está livre de marcação, é um lance bem similar ao que a gente viu na vitória do Corinthians contra o Flamengo, e ele sem marcação, ele cabeceia para fora. Para mim, jogador, atacante não pode errar um lance desse. Então, e é naquele momento que o Yuri está pressionado, não está jogando tão bem. Se ele não tivesse participado dessa jogada, talvez eu não teria colocado ele nesse como um dos destaques negativos, porque ele apareceu bem em outras jogadas como segundo atacante. Ele é um jogador para armar jogadas. Ele tem velocidade, tem uma finalização boa quando ele chega em velocidade, mas nitidamente ele não está bem psicologicamente, isso influencia nas decisões. E o Romero, no segundo tempo, principalmente, apesar do Corinthians ter um volume de jogo muito alto, eu acho que falhou o Romero, que ele tecnicamente não é um jogador mais abaixo, né? Ele não é um jogador que é uma técnica extremamente apurada. E ele desarmou, assim, ele deixou alguns ataques perigosos do Corinthians morreram nos pés do Romero, decisões erradas, finalizações incorretas. Mas, importante, o Corinthians classificado na Copa do Brasil, que tem uma premiação milionária, dá uma resposta importante, né? Porque o Corinthians vence o Flamengo bem, consegue vencer um time de algo que vinha sendo um grande problema, é você jogar contra um time que atua mais fechado, né, e você não conseguir furar a marcação, e o Corinthians conseguiu no segundo tempo, realmente jogou bem contra o Juventude, avança para a competição, são 4 jogos de um eventual título, o Corinthians não vence, a última vez que o Corinthians venceu um título nacional foi em 2017 no Brasileirão, em 2019 foi que o Corinthians ganhou o seu último Paulistão, o Corinthians vem de um jejum considerável, e dá uma moral. Você fala, pô, consegue jogar a Copa com nível de qualidade bom, mesmo desfalcado, então você ainda tem aquela questão. Dá para priorizar o Brasileirão? Beleza, mas mesmo priorizando o Brasileirão, mostra nas partidas das Copas, né, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que o Corinthians tem condição de ter um time competitivo para poder encarar e, de repente, chegar. Claro, o Corinthians não é favorito contra o Flamengo, como não vai ser favorito contra o Bahia, que jogam nessa quinta-feira. Quem passar é favorito no papel contra o Corinthians. Mas o Corinthians venceu o Bahia fora de casa e jogou bem contra o Flamengo. Então, até por conta disso, dá para esperar que o Corinthians pode, de repente, chegar em mais uma final. E lembrando, né, mesmo com todos os problemas dos últimos anos, a gente está falando do Corinthians emplacando a sua terceira semifinal de Copa do Brasil seguida. Final em 2022, semifinal em 2023 e, por enquanto, semifinal em 2024. Bom, galera, pós-jogo de Corinthians 3, Juventude 1, chegando aqui ao final no canal Futejovens. Abraço.